noite, senhores. Vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC. E nesse faremos aqui alguns comentários sobre as equações de primeiro grau. Em primeiro lugar, o que vem ser uma equação? Equação é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos numa delas figura uma ou mais incógnitas ou letras. Nós temos aqui, senhores, um exemplo de uma equação, pois a referida igualdade possui variável tanto no primeiro membro, ou seja, a esquerda da igualdade, como a sua direita. Então, se há variável ou incógnita, é equação. Por sinal, essa aqui já deixa de ser motivo. Tanto a esquerda como a direita da igualdade, senhores, nós não temos incógnita. Então, não representa equação. Senhores, as peças de uma equação, o primeiro membro, são todos os termos que estão à esquerda da igualdade. Por sua vez, o segundo membro, todos os que estão à direita da igualdade. As peças dessa nossa equação, denominamos de termos, todos os valores numéricos. No caso, o 5x menos 12, o 3x, o menos 7 e o menos x. A incógnita ou a variável é a letra da equação, no nosso caso é a x. Termos com incógnita são os termos que possuem, no nosso caso, o valor numérico e a variável x. Os denominados termos independentes são aqueles que não possuem incógnita, no nosso caso é o menos 12 e o menos 7. Então, senhores, esses são os termos, as peças que estruturam ou formam uma determinada equação. O que vem ser a solução de uma equação? Trata-se de um número que, colocado no lugar dessa incógnita, transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Tipo de questão que você muitas vezes encontra: verificar se um determinado valor é solução ou não na equação da equação. Nesse caso, verificar se o 6 é solução da equação 5x é igual a 30, ou seja, 5 vezes x é igual a 30. É só você tomar o 6 e operar conforme a expressão. Se você tem 5x, subtende 5 vezes 6 igual a 30. Senhores, trata-se de uma afirmação, uma proposta verdadeira. Se é verdadeira, consideramos o 6 como solução da referida equação. Vamos verificar se o 8 é solução das equações que vem aqui a seguir. Será que o 8 é solução de x mais 8 igual a 16? Tranquilo, né, senhores? Substituímos aqui o 8 no lugar do x, ficamos com 8 mais o 8 é igual a 16. Então, senhores, condicionamos 8, solução da equação inicial. Será que o 8 é solução da equação 12 menos x igual a 4? Tranquilo, né, senhores? Substituindo 8 aqui por x, ficamos com 12 menos 8. E 12 menos 8 é 4, é uma afirmação verdade. O 8 é a solução. E, senhores, e se você tem duas ou mais equações com o mesmo conjunto de solução, elas possuem uma denominação particular. São denominadas equações equivalentes. São as equações que possuem o mesmo conjunto de solução e indicamos dessa forma. Senhores, vamos aqui à simplificação, a expressão ou expressões com parênteses. Primeiro, vamos a parênteses antecedido de um sinal negativo. Então, senhores, para você fazer a eliminação de um parênteses com um sinal negativo, você troca os sinais de todos os termos do interior do referido parênteses. Então, se está 2x passa a ser menos, se está mais 2 passa a ser menos 2, menos 3x mais 3x, menos 5. Então, parênteses antecedido de sinal negativo, houve necessidade de sua eliminação, é só você trocar os sinais do seu interior. E parênteses antecedido de sinal positivo, senhores, não tem problema, mais fácil ainda, você conserva todos os sinais do interior. Todos os sinais dos termos que estão no interior do parênteses, no caso, menos 3x, menos 2, mais 5x e o 1, menos 1, todos permanecem como estão. Senhores, para você fazer a eliminação de um parênteses antecedido de um valor qualquer, no caso aqui, por exemplo, por menos 2, você vai tomar esse menos 2 e multiplicar com todos os termos do parênteses, tendo cuidado de esse menos 2 vai trocar os sinais de todos eles, ó. Ficamos então com menos 2 vezes o menos 3x, passa a ser o mais 6. Ó, tem mais 3 e menos 2 passa a ser menos 6. Ó. Troca o sinal do x, passa a ser menos o 2x. Troca o sinal do menos 1, passa a ser o mais 2. Então, senhores, aí uma pequena passagem, vou lembrada de eliminação.
Agora vamos aqui a resolver as nossas equações por intermédio do método da balança. Senhores, o que consta desse método? Para você resolver uma equação, necessariamente você tem que determinar ou isolar o valor da variável da equação. Esse método da balança consta que, se você usar uma balançazinha de 2 pratos, o valor que você, para que a balança fique em equilíbrio, o valor que você tire ou acrescenta à direita ou à esquerda da balança, deve ser o mesmo que você usa aqui à direita. Ou seja, se você acrescenta a um prato, à esquerda acrescenta à direita. Se você tira o prato, valores do prato da esquerda, ou no prato da esquerda, você deve tirar aqui na direita também. Ou seja, você deve aplicar, para que essa balança, ou seja, os seus pratos fiquem em equilíbrio, você deve se lembrar do que? A fim de manter uma igualdade, números iguais podem ser subtraídos de ambos os membros da equação. Aplique a subtração para desfazer a adição e, no caso contrário, a adição para desfazer a subtração. Senhores, não esquecer que adição e subtração são operações inversas. No nosso caso, se a nossa meta é x, devemos isolar o x nesse prato aqui à esquerda, né? Para isso, vamos tirar 3 do prato da esquerda e 3 do prato da direita para que a balança fique no equilíbrio. Então, senhores, fazendo essa continha agora, tiramos 3 da direita, 3 da esquerda e 3 da direita. Então, senhores, vamos somar. Se adicionarmos mais 3 com menos 3, isso dá 0. Fica então x mais 0 é x. E aqui no caso da direita, 7 menos 3, 4. Senhores, se temos o valor de x, temos possível valor da solução da equação. Para isso, vamos fazer aqui uma pequena verificação, onde a x usamos o 4, que é a solução encontrada, e operando 4 mais 3 é 7, é igual a 7, é uma afirmação verdade. Então, senhores, a solução dessa equação é o unitário 4. Vamos ao outro probleminha, resolver a equação 4 vezes x igual a 12, usando o pratinho de novo, as balanças novamente. Ó, senhores, a operação 4 vezes x, temos que tirar esse 4 que está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? Sempre opera inversamente para eliminar. A operação inversa da multiplicação é a divisão, desde que você não possa dividir não podemos dividir por 0. Mas aqui vamos dividir a esquerda e a direita por 4. Senhores, vamos ter condições de eliminar esse 4. Ficamos a depender, pratinho à direita já x, igual 4 dividido por 12 dividido por 4, 3. Acabou. Verificação. Vamos então para 4 vezes 3, que é o valor de x, igual a 12. É uma afirmação verdade. Solução dessa equação, senhores, é o 3. Senhores, vamos aqui a 4 exemplos simples, mas que servem de modelo para muitos e muitos outros. Se eu tenho 7x igual a 12, senhores, as operações aqui para você lembrar, sempre na condição inversa. Se eu tenho 7 vezes x igual a 16, para mandar esse 7 embora, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir essa equação por 7. Se eu dividir essa equação por 7, ó, vamos cancelar o 7 pelo 7, fica apenas x, e 16 sobre 7, que dá para a gente aplicar ou representar também pela condição mista, que dá 2 inteiros e 2 sétimos. K sobre menos 12 igual a menos 8. Senhores, para chegar a K, vamos ter que multiplicar por menos 2, já que a operação inversa da divisão é uma multiplicação. Multiplicando a direita e a esquerda da equação por menos 2, dá para a gente cancelar o menos 2 por menos 2, vai ficar só K, e menos 8 vezes o menos 2, senhores, é o 16, é o valor do K para a equação. Ficam essas para vocês verificarem. Bom, se temos 9 igual a menos m, senhores, encontramos sempre isso. Ora, para chegar a m positivo, o que é que você faz? Multiplica os dois membros pelo menos 1, ou seja, menos 1 vezes 9 fica menos 9, menos m vezes menos 1, ficamos com m. Então, m menos 9 é a nossa solução. Agora, senhores, menos y sobre 4 igual a 7. Olha só, vamos ter que dividir por 4 e multiplicar por menos 1, né? Para se tornar isso aqui positivo, como for o caso 3. Como você faz isso de vez? Multiplica por 4 e multiplica por menos 1 ao mesmo tempo. Em outras palavras, multiplica a equação por menos 4. Ó. Então, senhores, sendo feito isso, cancelamos o menos 4
4, aliás, o 4 por 4 e o menos por menos passa a ser mais y. E 7 vezes o 4 é o menos 28, que é o valor dessa nossa quarta. Senhores, vamos aqui a uma mais esticada um pouquinho. 4x menos 6x, desculpa, 7x menos 6 igual a 5x mais 4. Vamos resolver a equação. Vamos fazer o que a princípio? Procurar tirar esse 6 da jogada. Operação inversa da adição. Desculpa, da subtração e adição. Vamos somar 6 aos dois pratinhos, ó. Então vamos ter condições de cancelar o menos 6 com mais 6. Ficamos com 7x igual ao 5x mais 10. Senhores, temos que tirar esse 5x da jogada. Se está positivo, o que é que eu vou fazer com a equação? Adicionar a ambos os membros o oposto dele. Quem é o oposto do 5x? É o menos 5x. Operamos agora na vertical. 7x menos 5x é o 2x. Cancelamos aqui o 5 pelo menos 5x. Ficamos igual a 10. Então, senhores, 2x é 10. Operação para isolar o x final. Está multiplicando 2 por x. Vamos dividir, senhores, ambos os membros por 2. Assim sendo feito, senhores, dá para a gente cancelar o 2 com 2. Ficamos x e 10 por 2 é 5. É, no caso, senhores, o conjunto de solução da referida equação, que fica também para vocês fazerem a verificação. Senhores, vão aqui por sua eliminação por parênteses. Parênteses antecedido de sinal negativo. Trocamos os sinais do interior. E parênteses antecedido de sinal negativo. Negativo trocamos e positivo conservamos. Então aqui vamos ficando, ó. Passa a ficar x, passa a ficar mais, menos 1. Distribuindo o menos 3 com esses dois termos, permutamos os sinais. Menos 3 vezes o 5x é o menos 15. X e menos 3 vezes o menos 2 é o mais 6. Repetimos, menos 6. Parênteses antecedido de sinal positivo, conservamos os sinais do interior. Senhores, vamos agora operar os termos semelhantes, ou seja, os termos com as variáveis e os termos independentes. Primeiro membro, x menos 15x é o menos 14x. Menos 1 mais 6 é o 5x. Segundo membro, repetimos o menos 2x, operando menos 6 com mais 8 é o mais 2. Senhores, vamos tirar aqui esse 5 da jogada. Para isso, tipo aquela passada, vamos adicionar menos 5 a ambos os membros da nossa balança. Então vamos ficando aqui com condições de eliminar esse mais com menos 5. Ficamos com menos 14x igual menos 2x e 2 menos 5, menos 3. Senhores, vamos ter que trazer esse menos 2x para primeiro. Para isso, adicionamos com o oposto dele dois pratinhos. Ficamos então a depender de quem, senhores? Com a eliminação desse menos 2x com 2x, é o menos 12, que é o menos 14x mais 2x, e menos 3. Senhores, vamos ter que finalizar dividindo a equação pelo coeficiente do menos 12, do x, que é o menos 12. Assim sendo feito, senhores, temos condições de cancelar o menos 12. Chegamos então a quem? A x igual a menos 3 sobre o menos 12. Que dividida a equação por 3 ou por menos 3, chegamos a 1 quarto. Senhores, com a solução é 1 quarto, que fica aí também para os senhores verificarem. No mais, deixamos essa aqui para os senhores verificarem, resolverem, melhor dizendo. Temos aqui a solução e mais deixamos essas outras para os senhores concluírem as suas possíveis soluções com as respectivas respostas. E no mais, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.